Atualmente, estima-se que não conhecemos nem 10% do que existe no mar. Nas suas zonas mais profundas, guardam-se muitos animais ainda nunca vistos, muitos dos quais, possivelmente, existam desde a época pré-histórica. Talvez guarde até mesmo criaturas muito mais antigas. Uma delas, conhecida pela Fundação SCP, chama-se SCP-3000, a Serpente Deus do Mar, Anantashesha. Bem-vindo, conhecedores de mistérios. Esse é o Sobrenatural Files e hoje falaremos sobre o SCP-3000. Ele é uma serpente aquática de tamanho massivo. Seu comprimento total é indeterminado, mas com base em estudos e análises feitas pela Fundação SCP, estima-se que possua de 600 a 900 km de comprimento. Também existe a teoria que seu corpo não possa ter um fim. Sua cabeça mede cerca de 2,5 metros de diâmetro, enquanto seu corpo chega a aproximadamente 10 metros de diâmetro. O SCP-3000 é aparentemente uma criatura sedentária, pois move apenas sua cabeça com extrema rapidez para pegar suas presas. Mas o resultado final de seus processos digestivos ainda são desconhecidos pela Fundação. Ele é uma entidade de alto risco cognitivo, pode causar sérios danos mentais àqueles que o observarem diretamente. Até mesmo aqueles que o observaram a uma certa distância vieram adquirir dores de cabeça acentuada, paranoia, pânico e medo generalizado. Também houveram os efeitos colaterais como perda e alteração da memória. Apesar de SCP-3000 caçar e devorar suas presas, já foi identificado que ele não necessita de se alimentar para se manter vivo. Todavia, ele parece produzir uma fina camada de substância viscosa, cinza e escura, classificada pela Fundação como Y909. O SCP-3000 encontra-se atualmente próximo à região do Golfo de Bengala, na Índia. Cerca de 3.000 quilômetros de diâmetro, deve ser patrulhada rotineiramente por embarcações navais da Fundação SCP. Sob nenhuma circunstância, civis devem ter permissão para tentar fazer exploração de mar profundo ou qualquer tipo de mergulho nessa área. Atualmente, não há nenhuma cura conhecida para qualquer tipo de exposição para o SCP-3000. Qualquer indivíduo possivelmente afetado deve ser contido e levado para a quarentena o mais rápido possível. O SCP-3000 ele é um objeto de uma classe rara chamada Thaumiel. São objetos de classe onde a Fundação pode usar para conter ou contra-atacar outros SCPs. Em outras palavras, um objeto SCP que é classificado como Thaumiel, a Fundação pode usá-la a favor da humanidade ou de seus interesses. Na mitologia da Índia, ela é a serpente de 1000 cabeças, que representa o tempo cósmico. É chamada de a serpente da eternidade, simbolizando a ausência do tempo. Lendas hindus dizem que após o primeiro ciclo antes da criação, o homem eterno dormiu em uma cama que era a própria serpente Anantashesha. A função dessa serpente era sustentar o mundo e tudo o que nele se manifestasse. Por isso, entre o fim de um ciclo e antes do começo de outro, ela guardava as almas deixadas no ciclo anterior, que precisariam de mais uma oportunidade para renascer. A cama ficava flutuando sobre as águas do oceano, enquanto o homem eterno, adormecido, sonhava com a próxima criação. Ananta, em sânscrito, significa infinito, e Sesha, o nome dado ao que é deixado como semente para a próxima criação. Então, conhecedores de mistérios, com base em todas essas informações, se é possível levantar a teoria de que talvez em um tempo remoto alguém do povo indiano possa ter visto evidências sobre o SCP-3000 e com as características dessa criatura foi se fomentando o miticismo
e além disso até mesmo acrescentando e desenvolvendo em sua religião e cultura local, sendo assim levantando mais evidências da possibilidade de que o SCP-3000 tenha total participação no desenvolvimento da história e cultura indiana. E vocês? O que vocês acreditam em relação a isso? Deixe a opinião de vocês no comentário, ela é muito importante. Não se esqueça de nos deixar um joinha, isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou o ADM Otos e esse foi mais um Sobrenatural Files.